Se você me perguntar o que eu nunca devo perder na minha vida, eu te diria duas coisas bem importantes: a fé e a capacidade de sonhar. É muito importante você sonhar, você nunca perder a esperança, você ter sonhos, não importa se você é jovem ou se você tem uma idade mais avançada, nunca perca a capacidade de sonhar. Sempre é possível sonhar, sempre é possível realizar algo, não importa a idade e a fase da sua vida pela qual você esteja passando. Quem é jovem, né, faz muitos planos, muitos sonhos, carreira, né, o futuro profissional, muito sonho em casar, né, constituir uma família, filhos, viajar pelo mundo, né, viajar, fazer muitas viagens. Existe o estudo, né, o que eu vou escolher, eu quero ser um médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um engenheiro. Tudo isso são sonhos, né, desejos que o nosso coração tem, né, a nossa alma, e ela vai criando, né, vai nos dando essa vontade de ser algo, de ter alguma coisa, e isso não é ruim, isso nos impulsiona, isso nos faz vivos, isso é muito importante, porque o dia que você perder essa capacidade de sonhar, de querer algo, isso faz parte da vida, você entra num estado depressivo, né, as pessoas que estão em estado muitas vezes de depressão, elas não têm mais essa capacidade de sonhar, para elas a vida acabou, né? Porque quem não sonha mais, muitas pessoas elas entram num estágio tão forte de depressão que vem na sua mente a ideia de que a vida acabou, né? E muitas querem muitas vezes, infelizmente, dar o fim até mesmo na sua vida, né? O que acontece muitas vezes em estágios avançados de depressão. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm mais sonhos, elas acham que a vida delas estagnou e não tem mais nada para elas. Então isso é muito triste, então eu digo para você nunca perca a capacidade de sonhar, né, você precisa sonhar, você precisa crer e ter esperanças no amanhã, né, no seu futuro. E se hoje você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, tá, mas hoje eu não estou na profissão que eu gostaria de estar, hoje estou com algum problema na família, né, ou estou com algum problema no meu relacionamento, no meu casamento, as coisas não estão andando, mas você precisa de estratégias, né? E você precisa, sobretudo, de Deus, né? Buscar a Deus para que ele entre, né, nessa área da sua vida que está problemática, seja ela finanças, seja ela seu casamento, seja ela problema com filhos lá no trabalho, qualquer área que seja. E ele tem capacidade de mudar e transformar, mas você precisa crer e você precisa nunca perder essa esperança, a fé de que isso vai passar, de que isso é uma fase, né? Esse dia mal, esse momento ruim, não é para sempre, nada dura para sempre. Você não pode deixar que isso lhe tire a fé, a esperança, né? Ele pare, nunca isso pode parar você. É um momento ruim, mas você precisa buscar, né? Principalmente em Deus, né? A solução e ele tem a solução para o seu problema, para a sua situação. E aí você pode novamente sonhar, né? E não só você tem sonhos, mas você sabia que Deus também tem sonhos para você? Deus tem sonhos para nossa vida, né? Porque ele tem coisas maravilhosas, ele nos criou, nos formou com um propósito maravilhoso e ele tem sonhos para nós. Só que nós muitas vezes não paramos, né, na nossa correria, na nossa de resolver o nosso problema, de buscar, de trabalhar, porque eu preciso buscar dinheiro, porque eu preciso estudar, porque eu preciso, sabe? Mas essa correria desenfreada e louca, mas eu não paro muitas vezes para ver e para perceber que o Senhor está falando, que Deus fala comigo, que Deus também tem sonhos para minha vida, que ele já fez promessas, né, para minha vida. Ele fez promessas para sua vida, só que você não conseguiu
percebeu, você esqueceu, né? Muitas vezes você esqueceu dessas promessas que o Senhor fez para a sua vida, mas saiba que se Ele fez uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir, porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta. Muitas vezes nós, como seres humanos, né, falhos, nós mentimos, nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e não cumprimos com a nossa palavra, acontece, mas o Senhor Deus não, o Deus nosso Pai Todo-Poderoso, ele não falha. Se ele falou algo para você, você precisa relembrar, né? Você precisa ter isso bem claro na sua mente que isso vai acontecer e você precisa ter essa fé, né? Bem firmada no seu coração, né? De que isso vai acontecer. Provérbios, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, Provérbios 16:1, né, diz que o homem pode fazer planos, o homem faz planos, nós fazemos planos, mas a resposta final ela vem do Senhor, né? Vem dos lábios do Senhor. Então é importante colocarmos os nossos planos, os nossos sonhos também aos pés do Senhor, né? Falarmos para o Senhor dos nossos desejos, dos nossos sonhos, porque Ele tem interesse, amados, interesse de ouvir você, interesse de saber o que você quer, o que você gosta. Ah, Senhor, eu quero, Deus, meu Pai, eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outros países, eu quero ter essa profissão, eu quero ser próximo. O Senhor tem interesse em saber de você o que você quer para sua vida, os seus sonhos, porque ele também tem planos, né, para a sua vida. E ele colocou, muitas vezes o Senhor já colocou esses pensamentos, o Senhor já colocou esses planos, o Senhor já colocou esse desejo no seu coração, porque faz parte do propósito, do plano dele para sua vida. Todas essas coisas que você deseja, você precisa ter coragem, né, para buscá-las, e todas essas coisas em Deus, e elas vão se realizar no tempo certo, no tempo oportuno, né? Não muitas vezes no nosso tempo, porque a gente quer para ontem, a gente sempre quer as coisas para ontem, mas há um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito de Deus aqui na terra. Então você precisa estar esperando no Senhor, confiando nesse Deus maravilhoso, amados, que eu sirvo, que eu tenho comigo. Eu posso lhe dizer que o Senhor tem grandes coisas para nossa vida. Basta nós confiarmos e nós esperarmos nele, e aí depositarmos a nossa confiança. Então, nós sabemos que a palavra final vem do Senhor. E se hoje alguma coisa está você está passando por alguma situação difícil, isso não é o fim, isso é apenas uma situação, né? Isso, você não pode olhar isso como um ponto final, esse é apenas uma caminhada, você tem que mirar o alvo, você tem que mirar lá na frente. Esse processo muitas vezes é doloroso, nós passamos por situações difíceis na nossa vida. O Senhor mesmo, né, ele disse na sua palavra: "No mundo tereis aflições", ele disse, "mas tende bom ânimo que eu venci este mundo, eu fui vitorioso, e vocês também vencerão pelo meu poder". Então você tem que confiar, você tem que e não apenas ler a palavra do Senhor, mas confiar nessa palavra, sabe que o Senhor, ele está falando a verdade, que a sua palavra é a verdade. E às vezes você não pode perder. A gente vê muitas vezes pessoas, às vezes a gente conversa com pessoas, que dizem: "Eu não tenho mais sonhos, né, eu já tô nessa idade, não aconteceu isso, aconteceram muitas coisas ruins na minha vida", e elas permitiram que todas aquelas coisas ruins, todas aquelas situações que aconteceram na vida delas, foram tirando a fé delas, foram tirando a esperança, foram tirando a alegria, foram tirando uma coisa preciosa que nunca deve ser tirada de nós, que é a capacidade de sonhar em dias melhores, dias
dias de prosperidade, né, dias de realizações, você precisa ter isso muito claro na sua mente, nunca deixe que as situações da vida, do seu cotidiano, tirem essa fé, tirem essa alegria, tirem a capacidade de você de sonhar. Olha José, amado, José na Bíblia Sagrada, esse jovem, um exemplo maravilhoso para nós, ele tinha sonhos, né, ele sonhava muito alto, só que ele foi lá e contou para os seus irmãos dos seus sonhos, os seus irmãos ficaram tinham enciumados, né, e diziam que aqueles sonhos eram bobagem, que aquilo nunca ia se realizar, mas José tinha sonhos que Deus havia dado para eles, que Deus havia colocado no coração dele, eram sonhos legítimos, eram sonhos reais. Então, só que uma coisa, um conselho que eu quero dar a você também, não conte seus sonhos, não conte o desejo do seu coração para quem não pode lhe ajudar, para quem muitas vezes tem ciúmes de você, para quem não quer a sua prosperidade, o seu bem-estar, para aquele amigo, para aquele colega lá do trabalho que muitas vezes não tem interesse no seu crescimento profissional, no seu crescimento pessoal. Amados, não conte seus sonhos ou seus propósitos, seus projetos para pessoas que não podem lhe ajudar. Conte para um que pode lhe ajudar, para um que tem interesse em lhe ajudar, para aquele que ama você e que tem interesse em realizar os seus sonhos. Conte para Deus, conte para Ele, coloque na presença dele, diga: Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu coloco nas tuas mãos para que tu torne realidade esse projeto. O Senhor pode trazer a realidade, porque todo sonho, amado, todo sonho palpável, todo projeto palpável de hoje foi um sonho ontem, foi um desejo que brotou no coração de alguém hoje. Os grandes projetos, as grandes invenções, um dia foi um sonho. Então sonhe, tenha essa capacidade de sonhar, porque os sonhos realizam, você vai e futuramente isso vai se tornar palpável. Você precisa primeiro sonhar, idealizar, trazer isso na sua mente, no seu coração, bem vivo, bem claro. E isso vai se transformar em realidade, no tempo certo, no tempo oportuno, amados. Eu lhe digo que no tempo de Deus, isso vai se transformar em realidade. Então, nunca perca essas duas coisas preciosíssimas, que é a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que a gente não consegue palpar hoje, mas a gente crê pela fé, a gente crê que isso vai acontecer, que isso vai se realizar. Isso é fé, crer no impossível, né? Porque para o homem pode ser impossível, mas para Deus não existe nada, eu digo nada impossível. Então a fé, a esperança e a capacidade de sonhar é uma coisa muito importante. Nunca perca isso, nunca perca isso. Que Deus lhe abençoe com essa palavra, que Deus lhe fortaleça com essa palavra, que você possa meditar nessas palavras, porque são de Deus, né, do coração do Senhor, do coração de Deus para o seu coração. E medite, né, medite na palavra do Senhor. Medite nesse versículo que eu citei lá de Provérbios 16:1, que você pode fazer sonhos, mas sujeite esses sonhos, né, ao Senhor, e Ele lhe dará a resposta certa, no tempo certo e oportuno. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus derrame sobre você a sua bênção, a sua graça, e nunca deixe de sonhar.